Olá, estamos começando mais um vídeo no setor visitante, hoje quarta-feira, 10 de julho de 2024. Estou falando diretamente do aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. Vou fazer um pit stop aqui antes de chegar em Salvador. Amanhã o Botafogo enfrenta o Vitória pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro no Barradão e eu estarei lá para acompanhar em loco mais uma partida do nosso Glorioso. Hoje não temos aqui a participação do Joaquim Marques, que está tendo aí uma manhã muito atarefada, mas a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês sobre essas últimas notícias do Botafogo. Tem Rodrigo Caetano, né? Tem também alguns desdobramentos da CPI. Vamos falar um pouquinho aqui também da preparação para o jogo contra o Vitória. Antes da gente falar sobre o que realmente interessa, deixa eu pedir aqui para vocês chegarem junto e ajudarem no crescimento do canal. Então deixa o like para o YouTube entender que é um conteúdo legal e entregar para mais botafoguenses. Ative as notificações para vocês saberem a hora que a gente vai entrar aí na casa de vocês. Inscrevam-se no canal, né, para a gente crescer cada vez mais. Estamos com 62.500. Vamos quase chegando aí nos 65 mil, hein? Vamos embora, vamos ajudar, vamos dar um gás. E tem também o clube de membros a partir de R$5, beleza? Bom, começar colocando aqui na tela, né, uma notícia que saiu no jornal o Globo, do Diogo Dantas. Rodrigo Caetano tem boa avaliação de Textor no Botafogo. Rodrigo Caetano, aquele mesmo que passou pelo Vasco, pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Grêmio, recentemente teve uma boa passagem pelo Atlético Mineiro, onde foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, né, ajudou na construção daquele time que no ano de 2021 dominou o futebol brasileiro. Rodrigo Caetano, ele é bem avaliado pelo Textor. O Botafogo nesse momento não tem um diretor de futebol desde a saída do Mazuco, né? O Mazuco sai no final da Taça Rio e a gente acaba que não tem ali, né, a figura de um executivo tomando conta de todo o departamento de futebol. Podemos dizer que o Alessandro Brito, né, que é quem está dando a cara nesse momento, né, ele é uma espécie ali de diretor interino, mas o Textor, inclusive saiu alguma matéria assim que o Textor, né, pensava em não ter mais essa função centralizada em uma pessoa só, né, de ter um cara do vestiário, de ter um cara do scout, de ter um cara das negociações, como é o Dave Pereira, que veio do Internacional, o Gerlinger também aparecendo ali em algumas negociações pelo Botafogo. O Brito é aquele dirigente, né, aquele diretor que a gente mais vê ultimamente, né, o Brito aparece na Botafogo TV, nas apresentações dos jogadores, mas ele não é um diretor de futebol, ele é o head scout do Botafogo. Não sei o que o Texel vai fazer, né, se ele mudou de ideia, se ele agora está pensando na contratação de um executivo, mas tem aqui essa informação, né? O Rodrigo Caetano hoje está na CBF, né? Ele saiu do Atlético Mineiro para a CBF. Não há nenhuma negociação por enquanto. Aí o Diogo Dantas também fala aqui da situação dele na CBF, que ele tem compromisso até a Copa de 2026, mas vive uma incerteza política diante da má fase da seleção. Ciente do cenário, o Textor observa a situação antes de um contato. No Botafogo ele trabalharia novamente com o Alessandro Brito, né, chefe da área de scout, e aqui eles até, o Diogo Dantas fala, né, acumula de certa forma a direção de futebol interina. A interlocutores, o Rodrigo Caetano admite estar satisfeito com o desafio na seleção e indica que não pensa em voltar a um clube no momento. Eu, sinceramente, acho que a chance do Rodrigo Caetano vir para o Botafogo agora é assim, baixíssima, né? Para não dizer que é impossível, que não vai acontecer, porque a gente sabe que no futebol as coisas são dinâmicas, né? De uma hora para outra as coisas mudam, de repente daqui a um tempo o Rodrigo Caetano não está mais na CBF, mas hoje acho muito difícil. O Edinaldo, inclusive, já falou que o Dorival Júnior vai continuar, que não vai ter troca no comando da seleção brasileira, o que seria também uma grande maluquice, né? Depois da primeira adversidade no trabalho do Dorival, né, já trocar de técnico, não é porque perdeu que tem que ficar trocando tudo, né? E a gente tem muito essa cultura aqui no Brasil, mas eu acredito que dessa vez a CBF vai manter, né, não só a comissão técnica também, como também os diretores que acabaram de chegar. Agora, falando se o nome me agrada ou não, acho que o currículo do Rodrigo Caetano é um dos melhores, né? O Rodrigo que foi campeão no Atlético, foi campeão brasileiro também no Fluminense, né? Participou ali de um processo de reestruturação do Grêmio, quando o Grêmio caiu, a mesma coisa com o Vasco da Gama, acho que inclusive pelo Vasco ele ganha a Copa do Brasil, né? Ele estava lá no time
da Copa do Brasil de 2011, exatamente, estou vendo aqui no currículo, ele ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou a Copa do Brasil no Vasco, ganhou o título nacional pelo Fluminense, ganhou também pelo Atlético Mineiro, e diretor de futebol é aquela coisa que eu já falei para vocês várias vezes, né? Se o cara tiver estrutura e dinheiro, ele faz um bom trabalho, a gente está vendo isso com o Anderson Barros no Palmeiras, que era odiado aqui no Botafogo, e aí a partir do momento que ele vai para um clube que proporciona boas condições de trabalho para o diretor, e não só para o diretor, comissão técnica e também para os jogadores, né, ele faz um trabalho espetacular que, em termos de currículo, né, se a gente pode dizer que o Anderson Barros é um dos diretores mais vitoriosos do futebol brasileiro. Olha só que loucura, né, o torcedor do Botafogo não queria ver o Anderson nem pintado de ouro, eu lembro do anúncio da saída dele, abri uma cerveja, comemorei, e hoje, né, a gente vendo aqui realmente, né, com mais tempo, mais experiência, a gente vai vendo que as coisas não são tão simples quanto a gente imagina e que seria impossível, naquele cenário que a gente vivia, qualquer um chegar aqui e agradar a torcida, né? Não tinha como. Infelizmente, o Botafogo viveu tempos sombrios e não tinha diretor de futebol que desse jeito àquilo. Mas vamos ver, né? Se de repente o Textor mudar de ideia em relação à maneira como ele pensa essa estrutura do futebol profissional, eu acho que o Rodrigo Caetano pode ser sim um bom nome. Queria saber a opinião de vocês aí que estão acompanhando esse vídeo no setor visitante, né? E aí, deixa um comentário aqui embaixo. Gostou desse nome do Rodrigo Caetano? Acha que agora é viável? Eu acho inviável nesse momento. Acho que pode fazer sentido mais para frente e acho que é um nome que agradaria os torcedores. Pelo menos, num primeiro momento, me agrada o Rodrigo Caetano. Bom, vamos falar sobre CPI do futebol, rapaz. Alguns desdobramentos que eu queria colocar aqui na tela. Vamos lá. O primeiro é esse daqui, ó. O pai do VAR no Brasil, ex-árbitro da CBF, fez erro e interferência para a expulsão de Adrielson em Botafogo e Palmeiras e considera absurda a omissão de imagens. É o Manuel Serapião Filho, né, que é considerado o pai do VAR aqui no Brasil. E ele diz aqui, ó, esse lance do Adrielson, se eu tivesse apitando, eu o expulsaria. A dúvida não é se houve ou não se houve falta. Está entre cartão amarelo e vermelho. O fato do jogador tocar na bola antes ou depois. Se eu toco na bola antes, depois atinjo o adversário no movimento natural, não há infração. Mas se toco e depois empurro, aí sim caracteriza falta. Estou lendo aqui, agora eu coloquei na tela. Né? Adrielson cometeu falta depois de tocar na bola. A discussão foi sobre o efeito tático. Concordo que, mesmo na minha concepção de árbitro, que a expulsão foi correta. Tem um liame de interpretação profundo que não era para o VAR interferir. Se fosse decisão do campo por expulsão, o VAR nada diria. Assim como decisão por não expulsão, o VAR nada deveria dizer. Essa é a chave do problema para evitarmos achismos. E ele fala aqui também sobre a omissão, né? É um verdadeiro absurdo, o VAR é obrigado a disponibilizar todas as imagens para o árbitro, o que é muito diferente quando o VAR competente seleciona 2 ou 3 imagens, nunca uma só. Não decida o lance com uma imagem, tenha 2 que mostrem com clareza e nitidez. É aquele negócio da boa vontade, da má vontade, da manipulação, que não é uma manipulação porque alguém pagou, mas de certa forma, né, quando não são apresentadas todas as imagens para o árbitro tirar a dúvida, você vê ali que o jogo acabou sendo manipulado. Por quê? Foi manipulado? Não sei, e não tem ninguém dizendo que o árbitro recebeu dinheiro para isso, mas, né, é chato ficar remoendo esse assunto, mas a gente está vendo, né, a opinião de uma pessoa que é especialista, né, que foi árbitro da CBF, considerado aí o pai do VAR, ele dizendo que não era para o VAR interferir. E esse é um problema que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Pô, o jogo inteiro, o tempo todo, parando, porque o VAR, né, quer ajudar a apitar. Não é para ajudar, é assim, quando tiver 100% de certeza, uma coisa que seja indiscutível, aí sim o árbitro tem que, o árbitro de vídeo tem que aparecer para ajudar o árbitro. E uma outra coisa aqui também, né, que é importante falar nessa CPI, é sobre, deixa eu colocar na tela aqui, ó, esse ex-oficial de integridade da CBF, né, que revelou ter enviado mais de 200 alertas de suspeitas de manipulação ao STJD. E ele falou que não fui chamado para nenhum tipo de esclarecimento, meu irmão. Mais de 200 alertas de suspeitas de manipulação e o STJD não fez nada, né? Talvez não tenha nem lido, ou viu assim, é da equipe de integridade da CBF, joga no lixo.
não tô afim de saber isso, não. Então, assim, é um absurdo. Inclusive, aqui o senador Portinho, né, falou que vai pedir, né, esses relatórios, né, que foram enviados para a CBF, porque ele quer ter acesso a isso, né, e aí você vê aqui todo o diálogo, né, do Portinho com o Rômulo, né, que é esse ex-funcionário da CBF, e ele está perguntando aqui, né, se ele queria, se ele pode, né, receber, né, esses relatórios, esses alertas que foram enviados para o STJD e pedir a cópia deles, e ele falou que sim. Então, em breve, né, o Portinho vai ter acesso a esses documentos, que são documentos graves, né? Não significa que foram 200 jogos manipulados, mas 200 alertas. De repente, você pode ter um ou dois ali que foram, sim, manipulados, né? Então, assim, é um problema que a gente tem aqui no futebol brasileiro. E até o momento, né, até essa denúncia do Texo, parece que as pessoas não tinham tanta vontade de investigar. Né? A CPI agora chega, né, com o trabalho que o Portinho está fazendo, um bom trabalho que o Portinho está fazendo, né, chega para, enfim, dar luz a esses problemas que a gente vive aqui. A gente viu no ano passado jogadores que acabaram sendo suspensos, né, por aceitarem dinheiro para manipular resultados, não resultados, né, mas assim, manipular situações de jogo, como tomar um cartão amarelo, um cartão que, assim, acaba, no final das contas, manipulando também, né, mas é uma situação muito grave e que causa estranheza, né, o STJD não está preocupado com relação a isso. Agora, sobre o jogo do Botafogo contra o Vitória, deixa eu colocar aqui, né, a tabela do Campeonato Brasileiro, tá aqui, ó, o Brasileirão na área, a gente vê aqui, ó, o Botafogo na segunda colocação, atrás do Flamengo, né? São 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Vitória está na 15ª colocação, 4 jogos, 3 empates, 8 derrotas. O Vitória na última rodada acho que ganhou do Criciúma, né? 2-1, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Abriu 2-0, depois tomou ali o 2-1. O Vitória que está fazendo, né, um bom trabalho de recuperação desde a chegada do Carpini. O Vitória começou muito mal, assim, candidatíssimo ao rebaixamento e já está começando a fazer um campeonato mais tranquilo. Está na 15ª, ainda está na zona da confusão, mas está a 3 pontos da zona de rebaixamento. E mesmo que o Vitória perca esse jogo, né, o Corinthians tem 2 vitórias só, então o Corinthians iria para 15, empataria com o Vitória, mas ficaria atrás no critério de desempate. Então o Vitória não entra na zona de rebaixamento na próxima rodada, mesmo se perder. E é um Vitória que tem problemas. Eu estava aqui na página do GE, né? O Vitória ainda não vai poder estrear os reforços, e hoje a janela abriu, mas enfim, né, porque alguns times vão jogar hoje e os times que jogam amanhã seriam beneficiados, então ninguém vai poder estrear reforço nessa rodada, só na próxima, na semana que vem, só a partir da 17ª rodada. E aqui, por exemplo, né, o GE falando, né, dos problemas do Vitória, o Carpini precisou escalar o William Lepo, que é lateral direito, na defesa. Então, assim, a situação vai melhorar nos próximos dias com a abertura da segunda janela, mas para esse jogo eles não vão poder entrar, no caso o Ricardo Heiler, que é volante, né, o José Breno, outro volante, os atacantes Luiz Miguel e Lauan. E aqui o Vitória, né, o GE atualiza o boletim médico do Vitória, né, falando que não deve ter novidades em relação aos relacionados na última partida. Ainda tem jogadores aí que estão em recuperação de lesão, no caso o Osvaldo, o Yuri Castilho, o Camutanga, que não joga mais nessa temporada, os volantes Rodrigo Andrade e Caio Vinícius. O Vitória, nesse momento, é o 16º colocado no Brasileiro em aproveitamento como mandante, tem 42% de aproveitamento, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas jogando no Barradão. E o Botafogo é o 3º em aproveitamento como visitante. São 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 58% de aproveitamento. Desempenho muito bom do Botafogo, jogando como visitante. Porra, e eu que já sou setor visitante desde 2017, já vi vários campeonatos assim que o Botafogo às vezes não chegava nem a 4 vitórias, agora a gente já está na 15ª rodada, a gente já tem 4 vitórias como visitante, né? E falando não chegava a 4 vitórias como visitante. E agora a gente já tem essas 4 e vamos para mais, certamente. Aí vamos fazer 8, 10 vitórias jogando fora de casa. Vai ser um jogo muito difícil. A torcida do Vitória está empolgada com essa recuperação.
O Botafogo já jogou 2 vezes contra eles esse ano. Foram 2 vitórias nossas, 1-0 num jogo que o Botafogo não foi bem no Newton Santos. Primeiro tempo, Vitória poderia ter feito um gol e talvez ali ficasse muito mais difícil para a gente empatar e até virar. Mas o jogo em Salvador foi tranquilo ali, com exceção dos primeiros 20 minutos, que o Botafogo estava errando muito, né? Depois o time se acertou e a gente conseguiu uma vitória tranquila pela Copa do Brasil. O estádio é um lugar hostil, a torcida do Vitória, ela comparece em bom número, ela apoia, a acústica é boa. Então, assim, faz uma pressão no adversário, mas é isso, né? Depende muito se o time tá indo bem, se o time tá jogando bola, porque a partir do momento que o Botafogo fez 1-0, depois 2-0, o Barradão tava em silêncio, mas os primeiros 20 minutos foram bem punks, assim. Vamos ver o que vai acontecer, ainda não temos a informação dos jogadores relacionados pelo Arthur Jorge, né? Mas o Botafogo não tem muitos problemas, né? A maioria dos jogadores aí estão à disposição, né? Com exceção do Jefinho, que está machucado. Aí tem outros que a gente nem conta, como Pablo, Rafael, mas acho que a gente vai com, né, a cavalaria quase completa, porque também tem o suspenso, né? Tiquinho e Bastos não vão poder jogar, mas a gente deve ter uma dupla ali com o Alter e o Barbosa. Na frente, provavelmente o Júnior Santos sai da ponta e vai jogar como centroavante, talvez com o Eduardo. Pode ser que a gente tenha a entrada do Savarino, que marcou um golaço no último jogo e estava um tempo afastado, né, por conta da convocação para a Copa América, mas a gente vai trocar uma ideia melhor sobre isso, tanto na live de mais tarde, quanto também amanhã, quando a gente for, né, fazer a nossa resenha pré-jogo, que ainda não tem horário, mas por isso é importante vocês ativarem as notificações para saberem quando o setor visitante vai entrar aí na casa de vocês. É isso aí, pessoal. Vou encerrar por aqui. Estou aguardando aí ainda, né, o embarque para Salvador. Vai sair daqui a 1 hora, então ainda estou tranquilo. Mas a gente vai se falando. Mais tarde eu estou de volta. Deixa eu só colocar aqui na tela, muito importante, o recado da Parimat, né, que é a parceira do setor visitante. Mês de Eurocopa e Copa América, e a Parimat vem aí com alguns desafios para deixar essas competições ainda mais interessantes. Para participar das promoções, basta ter uma conta na Parimat e depositar pelo menos R$50. Se você ainda não é cadastrado, eu tenho um bônus para te oferecer de 100% em depósitos de até R$1.500. E como é que faz para pegar esse bônus? Eu vou te explicar. É só você acessar esse QR Code que está aqui na tela, preencher o cadastro e na hora do depósito colocar o código promocional GRITO. E como funciona o desafio? A cada aposta de R$50 na Eurocopa ou na Copa América, você ganha 1 ponto e concorre a um total de R$100 mil em bônus e uma viagem para Miami. O desafio vai até o dia 15 de julho. Lembrando que com a Parimat você conta com margem zero nas suas apostas, ou seja, a casa não recebe comissão e você garante sempre as melhores odds do Brasil. É isso, pessoal. Simples reserva, fechado aqui com o setor visitante também. Se acessa pelo QR Code, ou então você entra www.simplesreserva.com, escolhe lá a roupa que você achar legal, que você achar bonita, né? Pode ser para você, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu avô, para sua avó, enfim, tem roupa para todos os tipos na loja e você tem 10% de desconto usando o cupom SETOR10. Na hora que colocar no carrinho e for finalizar a compra, bota lá cupom SETOR10 e você ganha 10% de desconto. Tamo junto e mais tarde eu volto.